Fala rapaziada, beleza? Em mais um vídeo aqui do canalzinho aqui, Red Pill. E hoje, cara, eu quero. Ontem de madrugada, tava aí mexendo na internet, aí tive uns questionamentos aí, cara. E 2020, cara, foi um. 2020, 2019, se me engano, 2018. 2018, 2019, 2020, esses 3 anos pra mim. Foram anos que eu aprendi bastante aí sobre Red Pill, sobre MGTOW, sobre qualquer outro, Black Pill, né, que eu considero como misoginia e tal, né, e tal. E inclusive eu quero fazer um vídeo sobre o que eu acho sobre Purple Pill, Red Pill, Black Pill, não, o que é cada um deles, entendeu? Na minha opinião. E então, eu tava vendo. Aí, esses 3 anos, cara, foram anos aí que eu aprendi bastante sobre MGTOW, sobre Red Pill, sobre Black Pill e tal. Só que depois de um certo tempo, cara, eu parei de praticar. Eu parei de praticar os ensinamentos, né? E eu esqueci boa parte deles, né? Eu mesmo lembro, cara, que Telegram era um aplicativo que eu aprendi bastante coisa, né? Debatendo com os caras, né? Na época que eu debati, hoje eu não tô mais debatendo assim. Então, na época o Telegram era uma grande fonte de conhecimento, né? O Telegram. E aí eu discutia, né? Debatia muito lá e aprendia muito, né? Tinha muita downloads de livros, né? Vídeos, né? Para baixar lá sobre essas questões e tal. E eu aprendi bastante, entendeu? E cara, essa falta de prática minha, que depois de um tempo eu parei de praticar, cara, com essa falta de prática, eu desaprendi muita coisa sobre o MGTOW, né? Inclusive sobre a história do MGTOW, da Red Pill, MGTOW e tal, e que eu antes eu sabia, assim, muita coisa sobre, eu acabei esquecendo com o tempo, né? E ontem, né, cara, eu tava assim imerso, né, nesses assuntos e tal. E aí eu pesquisei na internet, né, cara? Falei, pô, vou relembrar como que foi a origem do MGTOW, né? Antes eu sabia e não sei, infelizmente eu acabei perdendo boa parte do conhecimento, né? Inclusive eu tinha umas teorias bem legais no passado e, se não me engano, eu perdi, tipo, muitas delas, né? Mas eu vou tentando recuperar aí com o tempo e tal. Mas enfim, né? Aí eu pesquisei lá qual que é a origem do MGTOW, né? E aí apareceu lá um site, né? E falou uma coisa muito interessante, né, cara? Muito intrigante que ficou na minha cabeça. Que lá no site dizia assim que tinha dois caras, né? No início dos anos 2000 tinha dois caras na internet que eles usavam pseudônimos, né? E aí eles começaram, né, a espalhar, né, MGTOW, entendeu? Homens sejam MGTOWs e tal. E não sei o que. Então foram eles que começaram, né, segundo esse site, foram eles que começaram nessa onda MGTOW e tal. E só que aí, cara, o que entrou, tipo, na minha cabeça, cara, tipo, que me deixou intrigado, velho, é que esse site aí, ele dizia assim que que a pílula vermelha, né, ou seja, a Red Pill, era uma metáfora, né, usada pelas mulheres, só que essas mulheres eram as mulheres antifeministas, né, as mulheres antifeministas, né, lá nos Estados Unidos, que incrível que pareça, nessa época, início dos anos 2000, já existia entre aspas, né, antifeminista, né, porque existe aquela teoria minha de que todas as feministas são, não, de que todas as mulheres são feministas, né, com pouquíssimas exceções mesmo, entendeu? Raridade mesmo de exceções. E essas, entre aspas, antifeministas, né, elas usavam esse negócio essa palavra, né, essas duas palavras, Red Pill, né, para alertar, né, os homens sobre os malefícios que as mulheres causavam a eles, entendeu? Eu lembro mais ou menos dessas palavras, né? Que as mulheres, elas tinham os malefícios, né, que as mulheres podiam causar aos homens, entendeu? Essas dor de cabeça, né, divórcio, essas coisas. E aí elas usavam
essa metáfora, né, da Red Pill que veio lá do filme Matrix, né? Que filme lá que é um clássico, né? Inclusive, recomendo muito assistirem. Só que, porém, cara, entretanto, todavia, mano, a gente usa muito essa expressão, né? Red Pill. Só que, cara, eu tava pensando, pô, a gente é. Muitos dos que se consideram Red Pill são, na verdade, Black Pills, ou seja, são misóginos. E, e a mesma gente que não é totalmente misógino, né? E tal, até mesmo a gente, assim, que não é como os Black Pills, cara, a gente não quer essas mulheres no meio Red Pill, né? Nesse meio masculinista, né? Inclusive, eu tenho que gravar um vídeo qualquer dia, né? Falando das camaleoas, né? As camaleoas aí, pra mim, que é um grande problema, um dos maiores problemas hoje em dia que eu vejo na Red Pill, que tem muito cara deixando mulher entrar nesse meio, cara. Eu acho que o meio Red Pill, cara, ele é exclusivo, totalmente exclusivo para homens, cara. Não importa se a mulher, mesmo se eu estiver errado, mesmo se existir uma mulher que realmente abre mão dos seus privilégios, né? Eu sei que isso é meio quase impossível, mas se existisse, né, ou se existe uma mulher que ela abre mão dos seus privilégios e tal, né, o que eu duvido muito, é, se ela tivesse meio Red Pill, mesmo ela, cara, não seria bom ficar no meio Red Pill, porque eu acho que é uma coisa, cara, exclusiva de homens, entendeu? Acho que é exclusiva de homens, eu acho que nem mesmo se existisse esse unicórnio, né? Nem se existisse esse unicórnio, nem assim eu pelo menos não aceitaria, né? É, estar no meio masculinista, né? No meio Red Pill, porque eu acho que é algo exclusivo para homens, entendeu? É tipo, sei lá, um grupo, tipo, como é que chama aqueles grupos de apoio? Sei lá, grupo de apoio dos homens com câncer de próstata. Pô, você não vai ver uma mulher lá, só no Clube da Luta. O filme lá, né? Inclusive eu quebrei a primeira regra aqui, né? A primeira e a segunda. Mas, enfim, você não vê uma mulher lá em grupos de apoio aos homens com câncer de testículo, câncer de próstata, tá ligado? Os caras estão lá, os caras lá estão numa roda assim, um desabafando, chorando pro outro, e tá lá uma mulher lá no meio lá. Tipo, mano, não faz sentido, né? Então, da mesma forma que não é adequado uma mulher estar no meio de uma roda sobre esses assuntos exclusivamente dos homens, elas não deveriam estar no meio Red Pill, que é algo exclusivo para homens também, entendeu? Da mesma forma, por exemplo, mulher com grupo de apoio para mulheres com câncer de útero e câncer de ovário. Ué, faz sentido um homem estar lá no meio lá da roda? Não faz sentido, né, cara? Não é inadequado um cara estar lá no meio da roda, entendeu? Então, tipo, da mesma forma, cara, eu acho que tem que respeitar, né, o que é exclusivo pra nós e deixar a gente em paz, entendeu? Pra mim, repúdio total pra essas camaleoas. E, inclusive, cara, esse povo aí, surgiu um novo podcast aí, que os caras levam feminista pra debater. Eu mesmo já vi lá no canal daquele lá, macho tóxico lá, mulher lá no canal dele entrevistando, debatendo com mulher. Eu já vi vários canais, aquele do Viking, Diogo, se me engano. Acho que é aí o canal dele, se me engano. Desculpa se eu estiver enganado. Se não me engano, ele já levou mulher lá pra ele debater, pra ele entrevistar. Cara, isso daí, esses caras eles são Purple Pills, porque eu acho que o verdadeiro Red Pill, que é aquele cara que não tem relacionamento com mulher, eu acho que o verdadeiro Red Pill, cara, ele não debate e não entrevista mulheres. Sabe por quê? Porque o cara Red Pill, ele sabe que a natureza delas é imutável, entendeu? Não tem como você mudar, entendeu? Só por outros meios, né? Mas eu não quero discutir isso agora. É... Mas esses cara que se dizem Red Pill, mas levam mulher para podcast, para entrevistar mulher ou leva mulher para entrevistar, esses caras, cara, todos eles sem exceção são Purple Pills, porque o Red Pill ele não discute,
ele não entrevista mulheres, entendeu? Porque um cara Red Pill, um cara Red Pill, ele sabe que a natureza delas é imutável. A única discussão que é aceitável, no meu ponto de vista, sabe qual que é? É uma discussão que o cara chega para discutir com uma mulher, né, seja ela entre muitas milhares de aspas, ela sendo antifeminista, né, ou sendo camaleoa, né, tipo, o cara chegar para discutir com ela, entre aspas, né, só que ele fazer isso com o intuito, veja bem, com o intuito de ele mostrar fatos, né, ele apontar fatos, né, no meio da discussão, para que os homens que estão observando a discussão aprendam com ele, entendeu? Só esse tipo é válido para mim. Porque aí, tipo, imagina o cenário, tem lá os comentários lá, de um vídeo no YouTube, um vídeo qualquer. Aí tem uma mulher lá falando mal dos homens. Aí surge um cara Red Pill e ele sabe que tem muitos homens que estão vendo aquele comentário da Camila. Então ele chega e fala assim pra ela: ah, a mulher é assim, assim assada, a natureza da mulher é assim, assim assada, os relacionamentos são assim, assim assado. Ele fala isso, só que ele não fala isso com o intuito de discutir com ela. Ele não está verdadeiramente discutindo com ela. Ele está fazendo isso para que outros homens vejam o comentário dele e aprendam com o comentário dele. Eu que tenho interesse de conhecer mais o meio Red Pill, entendeu? E não é uma discussão, digamos assim, entendeu? É só uma forma, né, oportunista do cara chamar a atenção, né, de outros homens para os outros homens pesquisarem a respeito, ter curiosidade e quem sabe aí entrar aí no meio Red Pill, né? Então, porque o cara que o cara Red Pill, ele sabe que discutir verdadeiramente com uma mulher não vai mudar nada, cara, não vai mudar nada. É que nem eu falei no último, não, no último, um dos últimos vídeos, eu não tenho certeza, nem um dos últimos vídeos que eu gravei, né, acho que foi ontem que eu postei, um dos últimos vídeos que eu falei, é igual um dos últimos vídeos que eu postei. Que, mano, as mulheres estão um pouco se fudendo pros homens, cara. Elas estão um pouco se fudendo, elas só se importam com elas mesmas, entendeu? Os caras, eles são muito iludidos, eles acham que mulher olha pra eles na rua por causa da beleza, da aparência. Não, cara, as mulheres, elas têm elas namoram com o cara, têm relação com o cara, não é porque elas sentem atração pelo que cara que nem muitos acham, é, elas namoram com o cara pra ter o sentimento de posse, entendeu? É como se fosse é como se fosse pra agradar a vaidade, né, da mina, entendeu? Então, tipo, os homens na mão das mulheres são como brinquedos, entendeu? Eles são algo pra elas fazerem jogos emocionais, ficarem brincando, ficar exibindo pras amigas, né? Tem esse negócio também, né? Tipo, as amigas, tipo, cada amigo fica arrumando um namorado diferente pra ficar disputando entre elas quem tem o namorado mais bonito na visão delas, esse tipo de coisa, mas atração de verdade mesmo, poucas sentem, entendeu, cara? Tipo, quando eu falo poucas, são poucas mesmo, são coisa de 0,00001% da população brasileira, saca? Então, tipo, as mulheres estão um pouco se fudendo pros homens, entendeu? Elas se vestem, elas se maqueiam, elas pintam as unhas, elas colocam brincos, arrumam o cabelo. Elas não fazem isso pra chamar a atenção dos homens, elas fazem isso pra exibir a vaidade delas, por pura vaidade, entendeu? Para as mulheres que conhecem ela ou que veem ela na rua, que as mulheres elas sinto inveja dela, ou se não, pra não se passar como fala, eu esqueci a palavra, não é desmazelada, mas é nesse sentido, entendeu? Desleixada, lembrei a palavra, entendeu? Pra ela não se passar por desleixada, entendeu? Porque esse negócio da mulher se arrumar, isso daí é empurrado para as mulheres desde que elas são crianças, entendeu? Esse negócio e tal. E aí, como elas crescem com isso, uma hora elas aprendem a gostar, entendeu? Então elas gostam. Os caras que acham que mulher, tipo, colocar maquiagem, se arrumar toda, esse tipo de coisa é um fardo pra mulher, estão muito enganados, entendeu? As mulheres gostam mesmo
de colocar maquiagem, de pintar as unhas, de se arrumar, elas gostam disso tudo. E aí elas fazem isso pra não se passarem de desleixada, né? Às vezes, tipo, aí como tem essa exigência da mulher ser amada e tal, aí ela vai pra uma festa, aí, tipo, as outras mulheres lá olham ela e, tipo, e não pensam que ela é desleixada, entendeu? Ou quando ela quer ela quer exibir a vaidade dela, né? Como eu falei na primeira alternativa, entendeu? E também tem um lance do bissexualismo, né? Que eu falei e tal, alguns vídeos atrás também, né? Que também serve também. Mas enfim, né? E cara, sabe qual que é a prova definitiva que esse pensamento meu ele está ele está certo? Sabe qual que é uma das provas que isso está certo? Cara, por que vocês acham que existe essas leis, por exemplo, do cara, tipo assim, um olhar do cara é assédio? Já viu aquelas leis que eles estão inventando agora de você não pode olhar para uma mulher de um jeito que senão é assédio. Você não pode tocar em mulher, você não pode isso, você não pode aquilo. Sabe por que que elas que estão inventando essas leis aí de olhar, de não sei o que, de assédio? Porque as mulheres, cara, muitas mulheres, cara, elas não gostam que os homens olhem pra ela. Elas gostam quando outras mulheres olham ela, invejam ela, ela se sente bem. Mas agora quando um homem, que pra ela não tem utilidade nenhuma, a não ser futuramente dar boas condições de vida pra ela, grana, filhos e esse tipo de coisa, segurança, né, esse tipo de coisa, né, aquele negócio das ser interesseiros, esse negócio todo, é, aí os homens olham pra elas e acham ruim, entendeu? Então, ou seja, essas leis aí de assédio só confirma o meu pensamento, entendeu? Então, voltando lá ao assunto lá da história do MGTOW, então, tipo assim, cara, qual foi o questionamento que surgiu na minha cabeça? Pô, cara, a gente fala tanto mal de mulher nessa questão de relacionamento e tal, e como a gente fala tanto assim mal, tipo, que mulheres não vão pra guerra, que mulheres não servem pra política, pra votar, não servem pra relacionamento e não sei o quê. Então, por que que a gente fala tanto na expressão, tipo, a gente fala tanto em Red Pill, sendo que a Red Pill, né, supostamente, né, foi essa metáfora, ela foi criada, né, ela foi usada, né, por essas, entre aspas, antifeministas, entendeu? Então a gente tá usando algo que as mulheres nos ensinaram a usar, entendeu? Na teoria. Só que aí eu fiquei com esse questionamento na cabeça, né? Mas isso, cara, é só uma teoria. Porque o que acontece? É, pelo que eu vi dessa fonte, desse site, a história foi essa. Foi que tinha umas antifeministas lá, e aí elas usavam essa expressão para alertar os homens dos malefícios que as mulheres causavam e tal, e não sei o que, né? Só que não tem como saber se essa é a história verdadeira, entendeu? Então eu dormi com essa, né? Pô, se for, né? Preste atenção no se. Se for isso mesmo, cara, então a gente tá. Eu acho que a gente tá um pouco, né? A gente tá um pouco errado nessa história, né? De usar uma expressão, né? Que as camaleões usavam, né? Mas isso daí foi só um questionamento que surgiu na minha cabeça. Não tô falando que é pra parar de usar, né? Eu mesmo tô usando esse vídeo aqui, eu tô falando que eu sou Red Pill e não sei o que e tal. Mas, né, eu acho bom aí os grandes pensadores aí do meio Red Pill aí procurarem saber, né, sobre a origem desse uso, né, da Red Pill, né, do filme Matrix e tal, e se caso for isso mesmo, que eu dessa fonte que essa fonte falava, então eu acho que deve haver uma reformulação aí no uso das palavras no meio Red Pill.
Então, outra coisa também, cara, que eu tava pesquisando lá sobre essa questão da história, do Red Pill e tal, eu vi lá pelo que eu ouvi, cara, a Black Pill, aparentemente, ela surgiu antes mesmo da Red Pill. Porque o que acontece? A Red Pill, cara, ela nada mais é do que um conjunto de conhecimentos que a pessoa, né, o cara adquire sobre os relacionamentos, né, a natureza feminina. Não é só apenas um conhecimento específico. Por exemplo, segundo o Nesran Alita, as mulheres elas têm tendência a mentir. Beleza. Mas se o cara ele só sabe isso sobre os relacionamentos, então ele não pode ser considerado um red pill, porque por mais que ele saiba é, desse conhecimento red pill e ele acredite que seja verdade, e inclusive ele até evite assim ter relações com mulheres por causa desse ensinamento, por mais que ele seja assim, eu acho que esse cara ele não é red pill. Por quê? Porque ele tem que aprender tudo, entendeu? E não só apenas um conhecimento específico, entendeu? Ele tem que aprender um conjunto de conhecimentos para se dizer red pill, entendeu? Porque aí deve ter cara pensando assim, não, mas larga de ser chato, mano, mas que tem? Não sei o que. Pô, mano, então pensa o seguinte, pense que esse é o único conhecimento que o cara tem. As mulheres têm tendência a mentir, beleza. Mas aí, cara, imagine que no futuro alguém chegue pra ele e fale um argumento que engane ele, que faça ele pensar o contrário desse conhecimento, desse ensinamento. E aí ele vira Blue Pill de novo. Vai falar, isso aqui tá errado. Não, tá errado. Desculpa, eu errei. Eu pensava que as mulheres tinham tendência a mentir. Eu tô errado. Então eu vou virar Blue Pill de novo. Pensa se acontece isso. Agora, se o cara tiver prevenido e tiver todo o conjunto de conhecimento sobre os relacionamentos, ele não vai cair numa dessa, ele vai morrer Red Pill. Porque uma vez Red Pill, nunca mais o cara vira Blue Pill de novo, entendeu? Por quê? Porque ele tem o conjunto de conhecimentos necessários, entendeu? Ele não vai cair em qualquer mentirinha, entendeu? Então, por isso que o Red Pill é aquele cara que sabe todo o conjunto, entendeu? Tanto é que se você for ver o filme Matrix, é assim que funciona, né? No filme Matrix, os caras lá tomam a pílula vermelha e já era. Nunca mais os caras podem voltar pra Matrix. Eles não podem, não, vou voltar atrás da minha escolha, vou virar Blue Pill de... Não é assim que funciona. Tomou, já era. É uma coisa, não dá pra mudar, é imutável, não dá pra você mudar. Entendeu? Lá no universo Matrix, entendeu? Tomou. Se não gostou do mundo real, se fudeu, entendeu? É desse jeito que funciona, entendeu? E aí, a Black Pill, já que é a misoginia, que inclusive, pra mim, o maior representante da Black Pill, pra mim, na minha opinião, é o Rica Games, cara, que pra mim, mano, o cara é um mito, velho. O cara lá em 2010, 2011 mais ou menos, o cara, mano, já gravava vídeo sobre isso, velho, sobre esse negócio de relacionamento e tal. Pra vocês terem noção, cara, lá na gringa, que é os caras lá, os inventores da Red Pill, mano, até lá nos Estados Unidos, velho, se você ver o canal mais antigo, sabe qual que é a data lá do primeiro vídeo Red Pill deles? 2010, mais ou menos. E o Rica Games, que é brasileiro, que nasceu em um país que as coisas chegam, o conhecimento chega atrasado, chega 5 anos depois. Por exemplo, o MGTOW se popularizou nos Estados Unidos em 2010. Um exemplo. Aqui no Brasil se populariza 5 anos depois, lá em 2015, entendeu? Tipo, aqui é tudo atrasado. Lá em 2010, que é a mesma data dos caras americanos lá, que os caras já gravam vídeo, o cara já fazia vídeo, ou seja, o Rica Games, tipo, mundialmente falando, o cara foi um dos pioneiros, velho. E o cara é brasileiro, mano. Puta que pariu, o cara é a lenda, velho. O cara é um mito, mano. Tipo, aí, o Rica Games, mano, pra mim ele é o maior representante da Black Pill, né, da misoginia e tal.
Só que a Black Pill, cara, ela surgiu muito, muito, muito antes da Red Pill, na minha opinião. Por quê? Tinha, se você for ver, cara, ao decorrer da história do mundo, cara, não teve nenhum, tipo, até lá, até o início dos anos 2000, não teve nenhum, tipo, escritor, assim, que fez um livro especificamente falando sobre a natureza feminina, digamos assim, nos relacionamentos. E se caso ele fez isso, não é muito, não tem muita credibilidade, porque na época não tinha como saber exatamente igual hoje, como as mulheres se relacionam, tipo, quando elas têm liberdade, como elas se comportam nos relacionamentos, entendeu? Porque o feminismo, ele foi o responsável por revelar a verdadeira face da mulher. E como antigamente a mulher era controlada e não tinha, ela era ela tinha pouca liberdade nos relacionamentos, essa verdadeira natureza delas ela ficava oculta, ficava camuflada. Ou seja, então todo estudo, todo livro, caso, né, existir e tal, que foi feito naquela época sobre a natureza feminina, não tem muita credibilidade, porque não tinha como os caras saber como as mulheres se comportariam em relacionamentos em que elas tivessem liberdade, entendeu? Hoje sim, né, anos 2000, que a gente pode, a gente tem credibilidade para falar porque porque as mulheres já têm a liberdade no relacionamento, ou seja, já pode mostrar a natureza dela não fica ocultada pelo contexto, entendeu? O contexto da época, né, impedia os escritores de falarem da natureza feminina. Hoje, hoje o contexto mudou, então a gente tem credibilidade para falar porque o feminismo fez isso, revelou a verdadeira face da mulher, entendeu? Então, tem um livro, inclusive do Schopenhauer, mano, que ele fala a arte, o nome do livro é A Arte de Lidar com Mulheres, se não me engano. Acho que ele é de 1800 e pouco, não, tipo, não, é meados de 1800, 1840, 1850, 60, eu não sei, alguma coisa de 1850. Nesse livro, esse é um grande exemplo de um livro Black Pill, porque nesse livro do Schopenhauer, é, eu já li ele faz muito tempo atrás, cara. Mas eu redescobri ele ontem, né, quando eu tava pesquisando, porque eu nem me recordava mais desse livro, nem lembrava mais que esse livro existia. E aí eu tava procurando lá no Google, assim, sobre esses livros, assim, de antigamente, que tratava dessas questões femininos e tal. E aí eu redescobri esse livro, né? E eu lembrei, esse livro eu conheço. Esse livro eu já li uns anos atrás. E pelo que eu me lembro do livro, cara, ele era um livro tipo que o Schopenhauer mandava a verdade na lata, entendeu? Tinha uma pitada de humor ácido, né? Tipo, um humor negro, né, que o povo fala em que, tipo, o Schopenhauer tipo, descia a lenha mesmo nas mulheres. E o Nietzsche, que veio depois do Schopenhauer, como o Nietzsche era um fã do Schopenhauer, o Nietzsche seguiu os mesmos passos do Messi, né? O Nietzsche já teve várias frases dele, tipo, criticando as mulheres. Só que ele, ao contrário de Schopenhauer, ele não escreveu um livro específico, né, para elas. Mas o Schopenhauer, por exemplo, para mim, ele é um exemplo de um cara que fez uma obra tipo Black Pill, entendeu? E antes do Schopenhauer existiram outros autores, né, outros caras aí que soltavam umas frases Black Pill, entendeu? Tipo, então, ou seja, a Black Pill, mano, ela já existe desde séculos atrás, tipo, existe a Black Pill é algo que existe há muito tempo. E já a Red Pill, ela só surgiu nos anos 2000 porque foi o primeiro século que o povo, tipo, os caras se aprofundaram, né, no comportamento feminino, isso por causa do feminismo, né, que deu liberdade às mulheres e, consequentemente, revelou a verdadeira face delas. E um exemplo de um cara Red Pill, pioneiro também, que para mim é um orgulho também para o Brasil, né? Caso ele seja brasileiro, é o Nezhan Alita, né? Tem gente que diz que ele é brasileiro, tem outros que dizem que ele é americano.
Cara, eu sei lá, mano, não sei, mano. Às vezes, eu torço para que ele seja brasileiro, né? Então, tipo, mas se ele for brasileiro, cara, é um grande orgulho, velho. O cara fazer ser um dos pioneiros, mano. Os caras, olha pra você ver, os americanos que criam as coisas e quem são os pioneiros são os brasileiros. Olha pra você ver que da hora, né? Então eu torço pro que o Nelson Alita seja brasileiro, né? E tal, e o cara foi pioneiro, escreveu lá os livros dele lá bem antigamente, lá no começo dos anos 2000 sobre comportamento feminino. Então o cara era foda, mano. O cara era foda, patroa, já viu esse meme aí? Então, é. Já o MGTOW, mano, ele também, a sigla MGTOW, ela surgiu nos anos 2000, né? Também, no início dos anos 2000. Só que o MGTOW, mano, ele é um. O MGTOW, ele, pra mim, cara, ele não é uma. Eu não considero assim como uma filosofia de vida. Sabe por quê? Porque, cara, a filosofia MGTOW, cara, pra te falar a verdade, ela já existe há muito tempo. Os caras já só pegaram uma filosofia e trocaram o nome, entendeu? Colocaram uma sigla, né, nela. O MGTOW, por exemplo, cara, ele é tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo, do estoicismo. Porque o estoicismo é um cara, tipo, os estoicos são os caras, assim, que seguem o próprio caminho deles. Eles seguem, tipo, princípios, tipo, não se importar com as coisas que não podem controlar, entendeu? Então, a casa, tipo, eu tô aqui na minha casa começa a pegar fogo. Aí pega fogo, eu apago o fogo, só que dá um prejuízo pra mim. Tipo, como estoico, tipo, eu não me importo com esse prejuízo. Tipo, eu sigo minha vida normalmente, porque o que aconteceu, aconteceu. Eu não posso mudar o passado, eu não tenho esse poder. O que aconteceu, aconteceu e dane-se, entendeu? E, e eu não vou ficar com essa culpa, porque não era algo que eu podia, que eu tinha controle. Ué, pegou fogo, a culpa não é minha, entendeu? Não é algo que eu posso controlar, entendeu? Então, tipo, então o MGTOW, cara, ela não é uma filosofia única, entendeu? Mas eu acho bem da hora o MGTOW porque graças a essa sigla MGTOW, muitos homens se interessaram, né, por essa ideia e tal. E aí seguem firmes e fortes aí, sem amolações na vida, amolação de mulher, de casamento, de filhos, de não sei o que, e vivem livres por aí, entendeu? Então, inclusive nossa, tem muitos filósofos, cara, se você for pegar assim, tem muito MGTOW assim ali no é, nas frases, né, nos pensamentos deles, tem muito ensinamento MGTOW, entendeu? E que eu ia falar mesmo? Ah, sim. Durante a história, inclusive, cara, existiram muitos MGTOWs, mano. Antes mesmo da SEGA existir, houveram muitos homens MGTOWs, cara. Uns que eu posso citar, mano. Nikola Tesla. Nikola Tesla, por exemplo, ele se encaixa na SEGA MGTOW porque ele era um cara que não tinha mulher e dedicava sua vida ao trabalho, né? Ao seu legado, né? Então, cara, o Nikola Tesla, mano, ele é um dos seres humanos que eu mais me inspiro, cara. Tipo, lógico que eu não idolatro ninguém. Acho que idolatria é um negócio muito ruim, que só prejudica, só fode a vida das pessoas, entendeu? Então eu não idolatro, eu só admiro só, entendeu? Então, tipo, o Nikola Tesla é um dos caras que eu mais admiro, tipo, que na minha vida, entendeu? Que o cara, mano, ele era pra mim, ele é um exemplo de quer dizer, muitas coisas da vida dele podem servir de exemplo pra minha vida, entendeu? Tipo, o cara era muito dedicado, muito esforçado, entendeu? A galera fala muito de talento, de dom, mas, cara, o Nikola Tesla, ele tinha sim uma inteligência naturalmente acima do normal, mas o cara era muito esforçado, muito dedicado. O cara, tipo, tá louco, se fosse pra ele morrer por causa do trabalho dele, ele morria, cara. Tipo, ele queria, assim, tipo, mudar, assim, o mundo, assim, e o cara era muito foda, mano. Outro cara também, além do Nikola Tesla, foi o Leonardo da Vinci também, que se encaixa também na sigla MGTOW, tipo, teve uma vida assim, não teve filhos, não teve mulher, assim, entendeu? Tipo, então ao decorrer da história, tiveram muitos homens que se encaixam
nessa sigla, entendeu? MGTOW, entendeu? Acho que até o próprio Sócrates também, acho que se encaixa também, porque o Sócrates também, ele não se casou e não teve filhos, ele inclusive nem ligava pra isso, entendeu? Então, tipo, acho que tiveram muitos homens, tipo, que se encaixam na sigla ao longo da história, entendeu? Então, é isso que eu queria falar, cara. E tipo, isso aí foi a minha opinião aí sobre a história da Red Pill, da Black Pill e da sigla MGTOW, entendeu? Isso aqui é só minha opinião mesmo, entendeu? E aquele questionamento que eu tratei até a metade do vídeo foi só foi uma hipótese minha, entendeu? Então, não venham me xingar aqui nos comentários. Ah, você tá falando que quem criou a Red Pill fora a palavra Red Pill foi as mulheres e não sei o que. Não, tô falando isso. Eu tô falando que eu vi lá em certas fontes aí. E aí eu vi lá que a origem desse termo Red Pill, dessa metáfora aí, foram as mulheres antifeministas, entre aspas, que criaram, né, para alertar os homens sobre os malefícios dos homens namorar as outras mulheres, entendeu? Então era só uma hipótese, porque até porque antes, cara, se voltasse no tempo e fosse para eu do passado gravar um vídeo sobre esse assunto, sobre a história do MGTOW, Red Pill, enfim, e eu acho que o vídeo seria bem diferente, porque na época eu tinha muito mais conhecimento que hoje em dia. Hoje em dia, como eu não pratiquei os conhecimentos Red Pill, eu acabei perdendo muito, entendeu? Então eu acabei, infelizmente, eu não sei de muita coisa, entendeu? Como eu sabia, né, antigamente. Mas esse foi o vídeo de hoje, mano. Ficou um vídeo aí bem grandinho aí. Nossa, ficou bem grandinho. Mas eu também. Mas foi um assunto bem interessante. Esse, né? A história do meio masculinista, né? Digamos assim. Então é isso, rapaziada. Falou aí. E até o próximo vídeo. Falou!